Boa tarde já, né? Porque eu já almocei. E a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de meditar com vocês numa palavra que Deus falou comigo antes de ontem, antes de dormir. Que está em Eclesiastes 9. Em meio a tudo isso que está acontecendo, né? A gente ora por um, ora por outro, ora pelo país, mais especificamente, né? Por quem a gente conhece, porque a gente sabe que tem alguma necessidade específica, né? Mas para quem não sabe, Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão nas várias fases de sua vida, né? Provérbios quando ele estava mais experiente, Eclesiastes, né? Entre um período e outro, e Cantares eu não vou nem falar, né? Que é um livro de amor, de relacionamento. E é um livro também que trata do relacionamento entre Cristo e a igreja. Não deixa de tratar do relacionamento íntimo de Cristo com a igreja, mas basicamente Cantares é um livro, isso eu estou dando um apanhado, Cantares é um livro que trata do relacionamento entre o homem e a mulher, né, maritalmente. É um relacionamento de amor, um relacionamento entre que os dois são apaixonados, mas que tem uma hora que a mulher acaba perdendo o interesse. Depois quando cai a ficha, ela vai atrás, e a sua consciência, os guardas da cidade, a consciência dela, a sua consciência a acusa. Eu deveria ter atendido, eu deveria ter me interessado, e agora cadê ele? E aí ela pede para as amigas dela ajudarem ela a achar ele, né? Mas, né, as amigas, né, essa sabedoria, graça, oração, e amigas mesmo né, porque no nosso contexto a gente tem que ter pessoas que estejam ali com a gente, incentivando a gente, nos aconselhando, pessoas mais experientes. A Bíblia diz: olha, as mais novas aprendam com as mais velhas em como deve agradar ao Senhor e ao seu marido, em como deve proceder em toda maneira de viver, né? Como deve se comportar na sociedade. Então já naquele tempo já tinha problemas. Mas voltando aqui à palavra, né, que Deus falou comigo, no capítulo 9, no versículo, o título já diz: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Deveras, capítulo 9 de Eclesiastes: deveras resolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem que não conhece nem o amor, nem o ódio, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro,
assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida. Esse versículo é o versículo que todos os homens gostam. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Gente, eu tava orando e pedi, lógico que a gente pede para Deus falar com a gente. E aí Deus me direcionou a essa palavra. E isso é uma verdade, né? Você vê quando a chuva cai, a chuva não cai e beneficia ou maleficia só o justo ou ao ímpio. Detalhe, o ímpio é aquele que conhece a palavra, tá? É o crente que conhece a palavra e não pratica, faz tudo o contrário. Não é aquele que está fora da igreja, o ímpio é o que está dentro da igreja. O injusto, que a Bíblia fala que o injusto também, aí tem o injusto que está dentro e o injusto que está fora da igreja. E o pecador todos nós somos pecadores, só que a diferença entre o crente e o não crente é que o crente ele é justificado pelo sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para aquele que foi salvo pela graça de Jesus, né, ele olha por Jesus, ele não olha direto para a pessoa, ele olha por Jesus. E quando ele olha e vê que a pessoa pecou, que Deus vai derramar sua ira sobre a pessoa, e Jesus fala assim: Pai, perdoa. Né? Por isso que
se tem a expressão e tem um versículo, eu não me vem à memória o, vers, o versículo correto e nem a referência, mas eu vou dizer o que ele fala. Ele fala assim, ó, hoje Jesus ele é teu advogado, mas amanhã ele vai ser juiz, ele vem para julgar, ele vai ser juiz, e aí, quando ele for juiz, não adianta pedir misericórdia, porque aí ele não vai ter misericórdia. Hoje você pede perdão, pede misericórdia e ele tem. Quando ele vier para julgar, ele vai te julgar segundo as suas obras, e ele não vai poupar, ele não vai ter misericórdia. Seja bom, seja ruim, seja boa, seja ruim a sua obra, ele não vai poupar. E no cenário atual, político, financeiro, e aí também essa pandemia, você vê que não só não é só quem não é crente, quem não tá na igreja que tá ficando doente. Tem pastor morrendo. Tem crentes morrendo. Por quê? Porque a Bíblia fala para obedecer às autoridades. E aí a pessoa pega e sai sem proteção. Porque assim, você sair a passeio, você já tá errado. Porque a autoridade fala assim, ó, você vai sair quando realmente for necessário. Aí você pega e sai a passeio. Além de você sair a passeio, você sai sem proteção, né? E aí, e outra, as autoridades falam assim, olha, evitem os hospitais, só vão em última instância. E tem gente, teve uma época que eu vivia em hospital. Assim, por conta porque assim, eu tenho epilepsia de base e às vezes eu tinha crise e as crises eram severas e quando eu melhorava da crise ou quando eu sentia que eu ia ter crise, eu já ia me encaminhando para o hospital. Ou quando eu sentia uma dor, às vezes não era nem aquela dor, mas eu sentia uma dor, eu ia para o hospital. Então, as autoridades estão falando que, ó, evita. Evita porque no hospital tem o quê? Tem gente que está sendo diagnosticado com um vírus, né? Então, é complicado. E a pessoa se expõe, né? E vai e não quer nem saber, e vai sem máscara, né? E anda. Agora tá abrindo o comércio, mas, né, em algumas cidades, na minha cidade tá começando a abrir o comércio, mas não é para você infestar a loja, o mercado, é para você ir comprar o que você precisa, o que realmente for necessário e voltar. Porque tudo, Deus ele não manda o mal ou o bem. Deus ele não. O pastor Cláudio Duarte, ele é bem engraçado e ele tem uma fala bem interessante. Ele fala assim, Deus não fala assim, ó, fui com a sua cara, você vai vencer. Não gostei de tu vai perder. Não, Deus não fala assim. A minha mãe, quando eu era criança, eu nunca gostei muito de estudar, tá, gente? Eu tô gostando de ler agora. Mesmo assim, ainda não leio tanto quanto deveria para uma bacharel em teologia. Eu não leio tanto quanto deveria. E aí eu não gostava muito de estudar. Chegava na prova. O pastor Cláudio Duarte também ele fala isso. Crente, quando chega na hora da prova, ele faz assim.
Você já sabe que o crente está orando. Aí ele, Senhor, me ajuda nessa prova. Eu preciso passar. Só que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você já viu e ou ouviu. E aí, se você não estudou, minha mãe falava, se você não estudar, Deus não vai fazer você passar na prova do mesmo jeito que o outro que se matou de estudar passou. Entendeu? E quando eu fui entender isso um tempo depois, e aí eu comecei a engatinhar, comecei a estudar. Sempre gostei muito de português, muito de exatas, mas muito de exatas não. Sempre gostei muito de português, muito de humanas, mas exatas, matemática, química, física, até hoje é um calo no meu sapato, né? Eu gente, não entra, tem coisa que não entra na sua cabeça. Eu até bem pouco tempo não entrava em inglês, agora que eu tô conseguindo desenvolver um pouco. Eu desenvolvi bem o espanhol, mas assim, coisas assim, de uma dificuldade maior, mesmo assim, eu lembro, teve uma prova de verbos em espanhol, eu falei para a professora, eu não vou fazer essa prova. Eu olhei para a prova, eu tinha estudado, mas eu olhei para a prova e falei assim, não vou fazer. Por que você não vai fazer? Não vou fazer. Faz, não faço, faz, não faço, faz, não faço. Não vou fazer porque eu não vou dar conta. É melhor eu não fazer e ter a chance de fazer, ou de uma segunda chamada, ou tirar zero por não fazer, do que eu tirar zero, ou menos zero, ou 2, 3, porque eu fiz. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Ela me incentivou a fazer. De tanto que ela pegou no meu pé pra eu fazer, eu fiz. Não fui tão bem, mas também não fui tão mal. Porque eu já tinha toda uma base, né? E eu tinha nunca gostei de verbo também, nem no português. Então eu já tinha dado uma passada assim. Mas porque eu dei só uma passada, quando eu olhei a prova, ela dificultava nas provas, para ver realmente quem tinha estudado. Quando eu olhei na prova, eu falei assim, não vou fazer. Né? Quando às vezes você fala assim, eu tô passando essa luta aqui, eu não devia estar passando essa luta porque eu sou assim, 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 assim. É Deus quem sabe porque Ele tá te provando. Se é pra você, se é pra Ele te aprovar como obreiro, se é pra Ele forjar o teu caráter, porque Deus também nos prova para forjar o nosso caráter. Se é pra fazer você aprender alguma coisa, e aí Deus te prova naquela área específica. Se é para glorificar o nome dele na sua vida, ou se é simplesmente para te exaltar. Porque quando Deus fala assim, vou exaltar o fulano, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Quer dizer, quem já se acha, né, que foi exaltado e começou a se achar, vai ser humilhado. E aí, o que acontece? Antes de Deus te exaltar, para o seu nariz não empinar e você achar que é maior que os outros, Deus te humilha. Deus não humilha ninguém, humilha. Deus não quebra princípio. Entendeu? Então,
às vezes para te dar um dom específico, né? Vamos falar do dom de cura. Às vezes para te dar um dom de cura, você vai precisar passar por uma enfermidade para você ter o dom e autoridade para orar e repreender aquela enfermidade, né? E aquela enfermidade sair. Então, assim, só que a gente não pode, por conta disso, porque assim, coisas ruins acontecem com todo mundo, coisas boas, a Bíblia está dizendo, coisas boas também acontecem com todo mundo. O bem que Deus manda é para todo mundo. O mal que Deus manda também é para todo mundo. Porque quando Deus manda o mal, é porque a gente... Eu vou falar num termo humano, tá? Vou humanizar a coisa. A gente irritou tanto ele, né? Com os nossos pecados e com as nossas transgressões. A gente irritou tanto que Deus está tão aborrecido que Deus fala, eu vou ter que corrigir, justamente porque eu amo, eu vou ter que corrigir mas depois eu consolo. Você vê que você está passando na ó, o que aconteceu com... Vamos falar dos segmentos religiosos. Não vamos falar só da igreja evangélica. O que aconteceu? Fecharam, tiraram a liberdade de culto, porque não pode ter aglomeração por causa da contaminação dessa doença, que é pega no ar. É um vírus, gente. O vírus é pego pelas vias aéreas, boca, nariz, né? Então, tanto é que ele fecha a garganta, você fica com falta de ar, ele vai direto pro pulmão. E aí você se junta, o pessoal não sabe sentar separado. Agora, quando começou a liberou para sentar 2 metros de distância, pouquíssima gente. Aí agora liberou 30% da membresia de acordo com o tamanho do templo ainda. E detalhe, não pode estar no grupo de risco. Se tiver no grupo de risco, a recomendação é fique em casa. Para chegar lá tem que estar de máscara, tem que estar de luva, tem que levar na porta, pelo menos da minha igreja tem dois obreiros com álcool gel. Então, para quê? Tudo pra aí. Isso é mania de crente? Não. Deus não vai deixar. Porque a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. E que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. E aí começa a citar um monte de versículo para embasar que não precisa. Né? Só que Deus falou assim, ó, obedece às suas autoridades porque fui eu que constituí. Né? Aí você fala assim, não, foi a gente que votou. Deus colocou no seu coração para você votar, colocou a pessoa lá. E se ele... agora vamos supor, você fala assim, ah não, mas não é possível.
né? Eu votei no candidato X e o candidato Y, né? Só que se Deus não quisesse, Deus tinha dado um jeito dessa pessoa não assumir. Porque a Bíblia vai dizer que ele põe. Ele constitui reis e destitui reis, né? Então, é ele quem põe e é ele quem tira. Entendeu? E é na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Chegou lá, não fez de acordo com o que Deus quer, Deus tira. Ah, mas e os outros? Todo o Deus, ele vai guiando. Às vezes a pessoa nem percebe, Deus, ele vai guiando. A pessoa saiu fora, eu tenho uma tia que ela fala, fulano não tá no propósito. A pessoa saiu fora do propósito, Deus tira. A pessoa tá começando a oprimir o povo, fazer mal pro povo, e não, eu não tô falando só do povo de Deus, tô falando para todo o povo. Deus tira. Então, só que quanto mais o povo murmura, quanto mais o povo fala mal, Deus vai deixando. Porque o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto porque murmurava todo dia, toda hora. Cada murmuração, um ano no deserto. Eu vou fazer o quê? A gente tem que... Isso eu falo, eu bato muito em mim também, porque a tendência da gente é numa situação dessa reclamar, murmurar, porque a reclamação a murmuração, ela é uma reclamação. Você tá falando assim, ó, Deus, o Senhor não... Né? Em outras palavras, você está dizendo que Deus não é capaz de resolver aquilo, que Deus deixou aquilo. Muitas vezes Deus deixou mesmo, muitas vezes foi Deus quem fez. Só que tudo há um propósito, mesmo que o propósito seja nos corrigir. A praga dos gafanhotos que atingiu Israel, foi Deus que mandou. Por isso que o povo de Israel estava escutando uma pregação. O povo de Israel tinha trauma de gafanhoto. E aí veio João Batista comendo o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Depois de 400 anos, que Deus falou, não falo mais com esse povo, porque não adianta falar, que esse povo não vai me ouvir. Esse povo não me ouviu até agora, não é agora que vai me ouvir. Então não adianta mais falar. Deixa esse povo do jeito que tá, eu vou me calar. Aí, quando Jesus foi gerado, que João foi gerado antes de Jesus, foi concebido antes de Jesus. Aí Jesus foi gerado, que João começou a pregar, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Para provar para o povo que Deus transforma o mal em bem. Deus transforma aquilo que te agrediu, te oprimiu, em bênção para você, em alimento. Ah, mas como é que a gente vai sair disso tudo? Quando a gente sair disso tudo, o país vai estar assim, assim, assim. A gente vai estar... Gente, aí, se você fizer a sua parte e eu fizer a minha, Deus guarda.
Deus protege, Deus livra. Mas se a gente não fizer, né? O meu gato tá entrando. A gente perece. E oi pra você também. E isso é um linear muito assim, porque assim, Deus que nem eu casei, tá? Graças a Deus eu casei, achei que não fosse casar mais, casei. Agora fevereiro desse ano. Eu tava pensando, porque a gente ia casar civil e religioso agora em abril, que passou. E aí Deus moveu de um jeito que em dezembro eu falei assim, eu vou marcar o civil. Conversei com meu noivo, atual marido, falei assim, eu vou marcar o civil e para tal mês e vai ser assim, 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 tal. E Deus foi guiando, guiando, guiando. Agora a gente não. Como é que. Agora, me diz uma coisa. Como é que casa, como é que enche uma igreja que não pode ter superlotação na quarentena? Que noiva que casou na quarentena? Né? As empresas estão oferecendo voucher, estão dando tolerância. Pra, que nem eu não tenho uma data definida ainda para o religioso. Ah, vamos deixar em aberto. Porque para não perder, porque se a empresa é inflexível, o que, que você faz? Pede o reembolso, né? Até as companhias aéreas estão mais flexíveis, né? Que as companhias aéreas são mais inflexíveis do que estão mais flexíveis. Ó, se você quiser cancelar, você pode cancelar, mas se você quiser remarcar, a gente remarca. E você tem até o prazo tal para remarcar sem custo. E principalmente se você tem um destino, um lugar frio, né? Porque se você for olhar Nordeste, eu tava comentando com a minha mãe esses dias. Demorou para morrer alguém no Piauí. Quando morreu, esse alguém foi o prefeito. Para você ver como Deus põe e ele mesmo tira quando a pessoa sai fora do propósito. Demorou para morrer um cidadão no Piauí. Quando esse cidadão do Piauí morreu, era o prefeito. E agora? Quem assumiu? O vice. Deus pôs o homem lá, pelo meio do voto do povo, e ele mesmo tirou. Né? Então, Deus, a diferença do crente, né, do cristão, para quem não é salvo na pessoa de Jesus Cristo, é que no meio de toda essa turbulência que está acontecendo de tantas outras turbulências, de tantas outras lutas pessoais, coletivas, enfim, que a gente passa, a gente tem paz. A gente
tem uma hora que a gente acaba ficando ansioso, é verdade, né? Nas primeiras horas. Mas a gente tem paz. E é uma paz assim, que excede a todo entendimento. Porque como é que você pode... O mundo tá caindo do seu lado. Você tá tranquilo. Porque você sabe que é Deus quem te guarda. Se você fizer tudo certinho, Deus te guarda. Né? Então, e se Deus permitir que você fique doente, Ele tem a cura. E se Ele quiser te levar, você sabe para onde você vai. Entendeu? Você só vai voltar para casa. Né? Por isso é importante fazer essa escolha em vida. Porque aonde você vai passar a eternidade, você já parou para pensar? Céu e inferno existe, purgatório não. Entendeu? Reencarnação também não. Dizer, se eu for uma boa pessoa que talvez... Não. A Bíblia diz, depois da morte segue-se o juízo. Morreu, acabou. Meu pai, ele usava uma expressão, meu pai já é falecido, tá? Ele usava uma expressão, ele falava assim, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém tá com pressa de morrer. E é verdade. Aí ele falava assim, pra ver Deus, tem que morrer. E ele falava assim, eu também não tô com pressa. Ele morreu com 51 anos. Né? Ele morreu em 2006. A minha mãe, hoje, eu tenho 34. Quando eu faço... a minha mãe, ela me teve com 30. Então, agora em junho, ela vai fazer 64. Ó, entregando a idade. Né? Ela vai ver isso, gente. Ela vai ver isso. Mas a longevidade também, quem dá é Deus. Porque o fôlego de vida está na mão de Deus, não está na sua mão. O poder de decidir, esse poder de decisão não está na sua mão. Até quando uma pessoa morre de bala perdida ou alguém mata uma pessoa, Deus, ele vai cobrar esse sangue inocente da mão dessa pessoa? Vai. Porque não tinha que fazer isso. Mas se chegou a hora da pessoa partir... Porque assim, quando a pessoa chega a um nível de comunhão com Deus, a um nível porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando a pessoa chega nesse nível, Deus fala assim, eu vou tirar ela da terra, antes que ela se perca. Porque se o fruto amadurecer muito, ele passa. Ele pode apodrecer. E eu não vou deixar esse fruto apodrecer. Eu vou colher ele antes que ele apodreça. É por isso que você vê que alguns morrem muito cedo, outros morrem velho. Outro problema de falta de longevidade é não honrar pai e mãe. A Bíblia diz que aquele que honra o pai e mãe, ele tem a bênção do Senhor por longos dias de vida, todos os dias que ele viver debaixo da terra. Então, além de viver bastante, ele ainda vive com a bênção do Senhor, ou seja, ele ainda vive bem.
Eu conheço um irmão. Olha, ele já ganhou da minha avó, que minha avó ela morreu com 94. Esse irmão ele tem 96. E ele é lúcido, a única coisa que acho que deu glaucoma nele e não correram com ele e ele acabou perdendo a visão. Eu não sei o que aconteceu, que ele acabou perdendo a visão, mas ele tem uma saúde impecável. Entende? O que ele fez que ele tem essa saúde impecável? Primeiro, ele cuidou do templo do Espírito Santo e ele honrou o pai e a mãe dele. Né? Aí você fala assim, poxa, mas você tá doente, então você foi uma menina. Gente, eu confesso que tinha hora que eu dava um trabalho. Eu dava um trabalho e não era pouco, e às vezes eu batia de frente. E esse bater de frente que você não pode. Você não pode desobedecer e você não pode bater de frente. Tem uma fala, os antigos falam bastante. Quando o burro velho fala, o novo abaixa a orelha, né? Não tá falando que a pessoa é burra, tá falando que a pessoa, quando uma pessoa mais experiente que você, mais velha que você tá falando, você tem que ficar quieto, tem que ouvir. Ainda que você ache que seja bobagem, mas depois você vai parar pra pensar. Aquela pessoa tinha razão e aquilo você acaba levando pro resto da vida. Então você... Às vezes você ouve, meio que você fica assim... Mas você não... Vai falar com Jesus. Jesus falou assim, 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 assim. Não gostei. Não gostei. Né? Porque... Aí Jesus vai conversar com você, ó. Ou se a pessoa falou demais, ou se a pessoa... Né? Porque às vezes também a pessoa fala demais. Mas... Né? E acaba te magoando. Acaba falando coisa que te fere. Mas... Primeiro que Jesus nos ensinou a perdoar. Né? E Jesus falou assim, ó... Você pode se irar, mas tem uma. Você não pode pecar e você não pode deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Quer dizer, você não pode deixar descer pro coração, alimentando aquela ira muito tempo na sua mente. Porque aquilo vai virando uma raiz de amargura, e a raiz de amargura... Eu já falei sobre isso, não vou voltar. A raiz de amargura traz doença. Gente, isso é muito sério. Isso é comprovado cientificamente, tá? E só quem tem uma raiz de amargura, às vezes uma árvore de amargura frondosa, sabe do que eu tô falando, né? Enquanto não arrancar essa raiz de amargura, enquanto você não deixar Deus te curar, porque Deus é o único que pode te curar, enquanto você não deixar Deus te curar, porque Deus tem que curar primeiro a sua alma. Deus tem não. Deus, ele quer
curar primeiro a sua alma para depois curar o seu corpo. Enquanto você não deixa Deus te tratar, você vai ficando doente. Né? Por isso que os consultórios de psicólogos estão cheios, de psiquiatras estão cheios. Porque muita gente doente, e detalhe, maioria crente, porque quem tem mania de guardar raiz de amargura, se tem um povo especialista, somos nós os crentes. Que ainda a gente vai se vitimizar para Jesus. Eu não tô falando para você não contar, mas você conta e deixa ele cuidar da situação. Não fica... Tá vendo? O que o fulano fez? Fulano é ruim. Fulano isso. Fulano aquilo. Fulano aquilo outro. Fulano me traiu. O fulano fez assim, 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 assim comigo. E conta com requintes de detalhes para quem quer que seja. Entendeu? Isso é raiz de amargura. Isso daí e isso vira uma árvore que dá fruto. E aí, por que a Bíblia fala que o homem ele não conhece nem o amor e nem o ódio? Que tudo passa diante dele. Porque é difícil. A palavra amor, ela envolve muito mais do que aquele sentimento romântico, né? Ela envolve compaixão, ela envolve perdão, ela envolve renúncia, ela envolve tanta coisa. E o ódio O ódio é Meu Deus do céu, eu não consigo... Porque assim, por mais raiva que você tenha, que você fale, eu te odeio, você não odeia aquela pessoa. Que Meu Deus, eu não consigo imaginar, né? Assim, tem pessoas que elas se deixam dominar pelo ódio, mas elas não conhecem o que é o ódio, né? Naquele excesso de raiva, naquele momento elas fazem besteiras, mas elas não sabem. É isso que está sendo tratado ali. E aí o pregador, né, que é o Salomão ali, um pouquinho mais jovem, ele fala assim, ó, se alegra, vai se divertir, em outras palavras, né, vai se divertir com a sua mulher ou com o seu marido, porque você tem uma vida só e é o seguinte, esse é o seu descanso, esse é o seu momento de lazer, então aproveita, porque não negligencia não o que vier na tua mão para você fazer, você faz, mas também não precisa se esgotar, você faz conforme a sua força. Você não faz corpo mole, mas também não se esgota. É isso que tá falando. Então, essa palavra que eu fiquei meditando, eu fiquei pensando isso a noite inteira.
né? Eu fiquei de fazer esse vídeo ontem, assim que eu acordasse, mas eu acabei esquecendo. Eu peço perdão, inclusive, porque eu acabei esquecendo, né? Outras coisas aconteceram. Aliás, eu não me lembro direito, né? Porque a minha memória já não é como era 2, 3 anos atrás. Me chamavam de computador, porque eu memorizava tudo, endereço, data, compromisso, enfim. Mas hoje minha memória não tá mais assim e eu acabei esquecendo. Eu lembro de um aniversário, acho que foi de 30. Foi de 32. Foi um aniversário. Eu entrei no meu quarto para fazer uma coisa. Quando eu cheguei no meu quarto, o que eu vim fazer aqui? Saí do meu quarto. Falei assim, eu tinha que fazer uma coisa no meu quarto, mas eu esqueci. Voltei. Até hoje eu não me lembro o que eu tinha ido fazer no meu quarto. Era porque era para fazer muito, né? Eu sei que eu tinha ido buscar alguma. Eu tinha ido buscar alguma coisa. Porque quando a gente entra no quarto da gente é para buscar alguma coisa. Eu tinha ido buscar alguma coisa para mostrar para alguém. Mas eu não lembro o que era, por que motivo. E. Enfim, eu não vou ficar mais queimando a minha cabeça, porque meu cabelo daqui a pouco ele já começa a embranquecer, entendeu? Eu não vou ficar me estressando com isso, não. Já me estressei muito com isso, até bem pouco tempo atrás eu me perguntava o que eu tinha ido fazer. Mas agora eu decidi que eu não vou mais me estressar com isso, porque, né, isso só angustia a gente e mostra como. Só que isso mostra como a gente não é nada, né? A gente não é nada, porque. Ó, se vocês assistirem os meus vídeos cantando, alguns hinos eu tô lendo. E eu erro lendo. Gente, isso não acontecia comigo, né? De jeito nenhum. Eu decorava um hino. Eu lia o hino uma vez. Na segunda vez eu ensaiava o ritmo. Eu ouvi o playback, via a marcação do ritmo. E eu não errava. Agora eu tropeço, eu erro, eu troco a palavra. Tudo bem que é por uma palavra similar, mas eu troco a palavra. Enfim, os hinos antigos, se você for ver os hinos Osés de Paula, Marcos Antônio, eu não lembro se eu já gravei Júnior, mas acho que já. Não lembro. Se você for ver os hinos antigos, eu sei, porque assim, eu fui muito influenciada quando eu era criança e eu me converti pelo meu tio, pela minha mãe que gostava, né? Ainda hoje gosta. Então sai um lançamento do Marcos Antônio, já sai um lançamento do Júnior, o Álvaro Tito. Então, o Álvaro Tito vivia aqui na minha igreja em Santos, né? O Não Há Barreiras, acompanhei o lançamento do Não Há Barreiras, do Pelo Sangue de Jesus, de tantos outros hinos daquele CD e de outros CDs. Então, quando eu ouço um lançamento de Álvaro Tito, também fico contente. Giane Mascarenhas também era frequente aqui. Eu fico encantada com a voz dela, porque ela faz o que quer com aquela voz. Se ela quiser fazer um grave, ela faz. Se ela quiser fazer um agudo, meu Deus, ninguém alcança o agudo dela. E ela faz com uma naturalidade, com uma leveza na voz, que você fala assim, meu Deus, né? Como se ela estivesse conversando com você. Ela faz uns agudos assim que você fica assim boquiaberta, né? Ou boquiaberto.
sempre muito... Gente, eu vou usar um termo aqui. Eu sou apaixonada pelo meu marido, tá? Mas assim, sempre muito apegada ao meu pastor. E a minha pastora, diga-se de passagem, a minha pastora é muito bonita, né? Pastora Eliane Correia, ela é muito bonita. Mas sempre muito assim, as falas dele e dela, ele tinha uma fala, porque assim, todo desde o tempo de Jesus que tem aquela pessoa que quer chegar de paraquedas no ministério. E tinha e muita gente jovem, inclusive eu naquela época estava sendo vocacionada, mas muita gente jovem que ou realmente está sendo vocacionado ou não, né? Algumas falas que ele falava sobre isso. Deus não chama ninguém desocupado. Toda vez. Aí ele falava assim: eu quero me lembrar que quando Deus chamou Davi, quando aí ele começava a elencar, né? Elencar também é um termo dele. Outra fala que ele falava. Gente, olha, essa fala eu tenho lembrado ela esses últimos anos. Come o pão da preguiça, dorme o dia inteiro, acorda meio-dia, depois vem aqui falar, pastor, eu tenho uma chamada. Chamada pra quê, meu irmão? Pra comer e dormir o dia inteiro. Ministério é como espeto para ser queimado pelas duas pontas. Gente, eu vou falar, desde que porque assim, nessa época eu tinha uns 11, 12 anos, até os 15, 16 eu escutei ele falando isso, né? Depois ele andou parando de falar, mas isso ele falava nas reuniões de obreiro. Assim, depois que eu fui ungida com 20 anos. Mas durante esse processo, com 11 anos eu fui regente e líder do departamento infantil. Com 15 eu fui regente de jovens. E eu tive alguns outros cargos. E aí eu cheguei a ser ungida. Quando eu fui ungida, as lutas se intensificaram. Detalhe, eu já estava fazendo teologia, já ia entrando no segundo ano. Recebi afrontas e trabalhando já com enfermagem. Eu sou técnica de enfermagem de formação. Trabalhando com enfermagem à noite e tendo que ir para a faculdade. Quando dava, a faculdade era todo dia, até quinta-feira. Quando não era meu plantão, eu dormia e ia para a faculdade. No outro dia eu tinha plantão à noite. E tinha os compromissos do ministério. E você nunca fica só na agenda do ministério. Você quer fazer as coisas para Deus. E eu sempre tive o dom de louvar. E eu ia nas igrejas e cantava. Me lembro de ter ido em algumas igrejas. Eu tenho fotos de igrejas que eu fui totalmente vazias. E hoje o pessoal tá reclamando, né? Gente, eu não tô falando de pouca gente, assim, membresia pouca. Membresia era uma membresia que a igreja comportava, que lotava a igreja, e a igreja naquele dia estava vazia. Só que
Deus, ele sabe de tudo isso. Ele sabia o que ia acontecer hoje desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, porque Deus, ele é atemporal. Quem precisa de tempo, ontem, hoje, amanhã, somos nós. Deus não, Deus é eterno. Para Deus não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque Deus não tem essa variação de tempo. Quem tem essa variação de tempo somos nós. E a gente fala. Quando o salmista fala assim: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a nossa noite, a gente fala assim: meu Deus, quando essa noite vai acabar? Só Deus sabe. Porque Deus não tem noite, Deus não tem manhã, não tem tarde, não tem noite. Para Deus pôr um fim na sua prova, Deus pode pôr um fim agora, como pode pôr um fim quando Ele quiser. O tempo é dele. Que nem se perguntar quando a quarentena vai acabar. Tá todo mundo doido para acabar a quarentena. Só que é o tempo de... A programação tá pro dia 11 de maio aqui em São Paulo. Mas se Deus falar assim, ó... Porque é Deus que move o coração do rei também. Deus falar assim, ó... Estende até... Porque ainda não acabou o risco. Vai estender. Se Deus falar assim, não... Já pode ir liberando, porque... Né, mas com restrição, porque o risco já tá passando, vai liberar. O tempo é dele, a hora é dele, né? E a hora de Deus é perfeita. Então eu quero deixar meu muito obrigado para você que me ouviu até o fim. E deixa gente, eu tenho que aprender a fazer isso. Deixa o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Eu não gosto muito de fazer isso, tá, gente? Mas eu tenho que aprender a fazer isso porque, né, é para edificação de vidas. Amém? Um beijo, a paz do Senhor. Fiquem com Deus.